aí nesse celular, né? Só puxa mais pra cá, cadê? Vamos lá, um pouquinho mais. Opa, só pode ficar voltado, mas então a casa é sua. Tá bom, boa noite. Vamos pedir dessa espiritualidade que nos envolva. Vamos falar um pouquinho sobre um tema assim, que todos nós conhecemos, que todos nós às vezes vivenciamos, mas que vai ter uma nova conotação, porque vou falar a respeito de processos obsessivos mais intensos. Eu vou falar sobre a fascinação e vou falar sobre a subjugação, né? E devido às consequências que esses processos se ajustam em nossa vida, elas podem trazer muitas complicações, que é a pauta desse dia nosso, que é as questões emocionais, né? Então, a fascinação, ela existe na fascinação um processo obsessivo, onde os obsessores, eles estão muito mais imbuídos de tirar toda a credibilidade, de tirar todo o processo de discernimento de razão daquele espírito obsediado. Eu queria falar também que, mas eu vou deixar para depois. Então, aquele processo todo que existe, a pessoa ela entra numa dinâmica onde o espírito ele vai entrar na mente dela, vai criar situações, vai embutir nela pensamentos, e ela começa a não ter mais o cerne da razão. Ela começa então a acreditar em tudo aquilo que está sendo dito por aquele espírito, colocado em sua mente, e ela começa a ter um comportamento estranho. Nesse processo da fascinação, a gente pode, olha, tem um caso inclusive de um médico psiquiatra que era também frequentador de uma casa espírita, ele é responsável por essa casa espírita, e chegou tem uma médium que foi lá conversar com ele, porque ela começou a ficar meio estranha, falar algumas coisas estranhas, dizer algumas coisas que não competiam, não era compatível com aquela pessoa, né? E eles todos começaram a perceber. E um dia ela chegou para ele e falou assim, para a turma do grupo que trabalhava, né? Que se eles tivessem algum problema, se surgisse alguma coisa de conflito na desobsessão, que não precisava falar, era só mentalizar que ela iria responder, ajudar e fazer aquilo que fosse preciso. Porque ela era a reencarnação de uma pessoa muito famosa, né? Porque antigamente, quando tinha esses envolvimentos, né? As pessoas falavam que era a reencarnação, vamos supor, na época de Napoleão, era a reencarnação de Napoleão, não, reencarnação não era, amigo de Napoleão, então se fazia aquela grandiosidade. Ela diz que era um espírito muito famoso, que ela tinha reencarnado, e que ela e esse médico desse centro, eles teriam que fazer uma reformulação da doutrina espírita. Bom, aí já começou todo mundo entender, porque começavam a mentalizar e ela não aparecia. Logicamente, porque não era verdade, né? E aí ela entrou num outro processo de depressão que desenvolveu-se por todas essas circunstâncias, e eles
praticamente dominavam o pensamento dessa mulher. E foi muito tempo para que ela pudesse se recuperar desse envolvimento que ela teve. Então a gente vê, por exemplo, de encarnado para encarnado, que também existe o processo de obsessão, ou seja, que existe entre eles essa coisa de dominar, de buscar, de tentar atuar em cima da mente do outro, e que hoje, né, tem se falado muito na relação tóxica, onde o casal principalmente, existe muitas arbitrariedades naquele relacionamento, tanto que essa relação tóxica, esse problema que existe nesse relacionamento já é um processo obsessivo. Eles já estão num quadro de obsessão e não adianta simplesmente ou separação, ou isso ou aquilo, mas precisa se tratar, né? E o tratamento, além do tratamento psiquiátrico, que às vezes é necessário, porque num caso assim de fascinação, o que acontece? Só tratamento psicoterapêutico, só o psicólogo não vai resolver, porque ele precisa de medicação, porque ele precisa estabilizar a dopamina, ele precisa trabalhar esses recursos para poder então começar a ter uma melhora nessa atividade, nesse desconforto, nesse desequilíbrio que ele possui, né? Uma outra coisa que nós temos observado, não sei se vocês já viram, e isso a gente caminha para uma outra fala que chama-se licantropia. Já ouviram falar? Licantropia? Não? É quando existe uma obsessão tão intensa que a pessoa começa a ter a figura de um animal, geralmente lobo, né? E ele começa a ter comportamento como assim, existe às vezes até transfiguração no rosto por causa do envolvimento que há. Vocês já viram, tem passado em reportagens e tem sido falado de pessoas que estão andando como animais, né? Que elas são, eles usam um termo que eu não sei o nome, porque eu também não fico muito atenta a isso, mas eles têm uma postura de animal, andam de quatro, uivam, eles, né? Isso, oi. Inclusive o rei Nabucodonosor, ele teve um processo obsessivo, assim. Como licantropia? Isso, que ele começou a comer mato, né? E aquilo foi um processo obsessivo. Então, você vê que a pessoa ela começa a ter totalmente um transtorno muito intenso e não é tratado, porque ela está dizendo que ela está assumindo aquilo porque é uma questão de gênero e que ela atualmente, né, nós temos aí inúmeros gêneros que nós não sabemos até onde vai parar, e aí vem essa questão da licantropia. A licantropia, ela é um estado assim muito intenso, a gravidade é muito grande, porque essa pessoa ela começa a não se alimentar conforme é necessário, ela começa a ter um desgaste psicológico muito grande e ela pode vir a óbito. Por quê? Por causa desse transtorno, que é um transtorno espiritual, é um desencadeado pela obsessão, né? Na subjugação, existe uma paralisia da vontade, é diferente. Então o espírito ele vai atuar naquele médium, naquela pessoa, de uma forma, vibrem aí, tá? Tem que manter firme porque eles estão danados, entendeu?
entendeu? Quando a gente aborda esse assunto, aí a coisa pega, né? Então, na subjugação, o que acontece? A pessoa fica tão sem vontade, apática, sem ânimo para nada. O espírito vai sugando, ele vai sugando tudo que for daquele médium, ele vai sugando. E a pessoa, às vezes, ela fica num estado catatônico, porque ela não consegue mais, às vezes, nem se mover. Ela fica muito deitada, muito prostrada, sem ânimo para nada, sem disposição para enfrentar a vida. E, às vezes, só a medicação e o tratamento psicológico não vai resolver, porque essa pessoa precisa da desobsessão, da disciplina interior, da modificação dos seus valores que estão conturbados, com certeza. Então, nesse estado catatônico, gente, a pessoa, ela começa, às vezes, ela fica parada, e se você move o braço, onde você põe o braço, ele deixa. E aí, a gente chama isso de paralisia cerácea, porque parece uma cera, você movimenta como você quer a pessoa, porque ela está num estado dependente totalmente daqueles espíritos, tá? Isso é a licantropia. Tem a zoantropia, que também, assim, licantropia já está mais ligada a lobos, essas coisas, e os outros animais também. E muitas vezes, na desobsessão, então o senhor conhece, então não vou nem precisar falar a respeito, né? Na desobsessão, muitas vezes vem espíritos com essa tendência a ser, assim, se mostrar um animal, que é justamente uma coisa que vai assustar os médiuns, ou deixá-los desequilibrados, ou deixá-los assim, meu Deus, o que vamos fazer, né? E aí, logicamente, que o nosso equilíbrio, por isso que eu falo, a gente tem que estar sempre vibrando e com o nosso pensamento atento para que não possamos, para que não deixe acontecer isso, né? E surge, né? Existe na área psiquiátrica algo que se chama delírio. O delírio, ele está entre essas duas ações, porque a pessoa que está no estado catatônico, ele pode ter estado de furor. Então, ele passa, em vez de ficar parado, ele passa para agressividade intensa. Então, é também um distúrbio do processo da subjugação, porque os espíritos, e não é um, são vários que ficam ali, infiltrando esses pensamentos para que ele entre nesse processo. E aí sim ele vai ter a direção daquilo que os espíritos querem. Ele fica praticamente sem vontade, sem discernimento, sem nada. E aí ele é tomado por aquelas manifestações com as diretrizes desses espíritos, né? Então, a subjugação, ela é necessária aí também, além do tratamento psiquiátrico, psicológico, também o tratamento espiritual, principalmente, né? E leva tempo. Às vezes leva muito tempo. E existe possibilidade de que a pessoa fique lesionada de tal forma que ela não consiga depois mais voltar a um equilíbrio como ela tinha antes. E como isso acontece? Deus permite isso. Deus permite que aconteça isso? Ou foi nossa escolha? Né? Como que começa esse processo? Esse processo ele vai se iniciar assim. São os nossos pensamentos, são as nossas ações, a maneira como nós tratamos a pessoa, a maneira como nós
nós tratamos o nosso próximo, a empatia que nós temos com aqueles que necessitam de ajuda, né? E não adianta dizer que eu sou médium ou que eu sou frequentador de uma casa espírita, que eu estou livre. Não estou livre, porque muitas vezes o pior de todos é aquele que está dentro da casa espírita. Por quê? Ele sabe de tudo, ele conhece a verdade, mas essa liberdade não vai libertar dessas mazelas que ele traz consigo, e isso faz com que ele adoeça, e muitas vezes essa doença vem e é alertado espiritualmente, porque se ele está numa casa espírita, com certeza ele recebe alertas, porque o Pai nos dá a chance. Então nós recebemos alertas de que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, que nós temos que mudar a nossa conduta. E quando nós não fazemos, vamos nos deparando com a piora, e quando a gente percebe, já se instalou um quadro demencial, um quadro de surto, né? Um quadro de psicopatia, uma série de coisas. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos. Por exemplo, existe aquilo que nós chamamos de esquizofrênico. O esquizofrênico, ele traz um processo também de origem fisiológica. Então ele traz comprometimentos físicos, tá? Também esses comprometimentos, com certeza, foram de vidas passadas. Não foi de agora, mas foi de vidas passadas. O esquizofrênico, uma criança, a gente praticamente não consegue detectar se ele é esquizofrênico. Mas alguns comportamentos a gente já tem uma noção, como o psicopata, né? Ele não tem um filme, não lembro agora o nome, que mostra a criança que mata os animais por simples prazer. Isso já é um traço de que cadê o amor, cadê a empatia, cadê esse sentimento? Já não está existindo. Então, a nossa preocupação é com esse sentimento que a gente precisa trabalhar com nossos filhos, porque a esquizofrenia ela vai se manifestar aos 18 anos, mais ou menos 18 anos. Nessa fase, a pessoa está normal, tendo uma vida normal, trabalhando, de repente vem um gatilho, não sei de onde. Eu conheci um em frente de que eu morava, ele quis matar o pai. Eu estava do lado da minha casa, ele estava em frente, e aí eu vi que ele ia matar o pai. E eu estava com o Ricardo, meu filho, era bebê. E eu fui lá, e aí conversamos, ele ia fazer isso mesmo, e a partir daí ele foi para um hospital psiquiátrico lá em Araras, que é um hospital espírita, psiquiátrico espírita, e desenvolveu a esquizofrenia. E nunca mais, hoje ele está com 60 anos mais ou menos, ele começou aos 18. Gente, é uma vida, né? E existe quem? Existe uma mãe que com certeza tem um comprometimento com esse rapaz, né? E essa mãe, o pai ia ao centro. Toda semana ele ia no lugar do filho, porque o filho chegava no centro e não entrava. Ficava urrando lá, não entrava. E ele entrava e ela começou a trabalhar, o médium começou a trabalhar. Depois, por último, fiquei sabendo, ele morreu o pai, e ela continua. Se ele está com 60 anos, ela deve estar, né, já uma idade bem avançada, e continua cuidando desse rapaz. Então, e você vê, é assim, um esquizofrênico, gente, é a coisa mais triste que existe, porque é a decadência do ser humano, é muito triste. Então vamos imaginar tudo isso, com todos esses conhecimentos. O que nós podemos fazer? Nós temos que fazer alguma coisa com a nossa vida,
com as nossas escolhas, com as orientações que nós recebemos. Porque o processo obsessivo é tal qual um processo psiquiátrico. É igual. A medicação, muitas vezes, é só o passe, né? O passe vai operar curas se a pessoa fizer a sua parte, daquilo que ela está recebendo de informações, daquilo que ela ouve na palestra, daquilo que ela carrega quando ela toma o passe, como ela fica, o que ela sente, o que transforma essa pessoa, né? Agora, você vê como que nós estamos numa situação no nosso mundo onde as pessoas estão transformando-se em animais. Qual a evolução desse ser em animais, né? O que falta? Existe todo um caminho que nós temos que orientar os filhos, netos, seja lá quem for, passar essas informações, que eles precisam de um encaminhamento para uma religião, seja ela qual for, a evangélica, a messiânica, a católica, seja qual for. Por quê? Nós estamos colocando a semente dentro desse ser. E que nós achamos que eles não estão entendendo. Lógico, tudo isso está sendo canalizado. E vai chegar um momento em que a adolescência, um pouquinho mais para frente, quando bater a dor, eles vão lembrar do que eles aprenderam. Porque esses seres que estão aí se colocando como animais, eles não têm, com certeza, só se for muito engano meu, que eles tenham conhecimento de que do amor, do respeito, da dignidade, de que ser é ele, que conhecimento ele tem a respeito de si mesmo, né? Então, tudo isso realmente precisa ser trabalhado. Outra coisa são os médiuns, né? Nós temos que, médiuns, o que eu digo, todos nós, não estou dizendo aquele que tem a mediunidade disso ou daquilo, todos nós, que não tenhamos assim uma efetiva mediunidade, mas ele é um intermediário de Deus. Então, o que acontece? Nós médiuns temos que ter muito cuidado com a nossa fala, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente administra, porque nós vamos ser cobrados. Tem os falsos profetas. Então, se nós falamos determinada coisa e fazemos outra, nós vamos ser cobrados. Vamos ser cobrados. E não tem choro nem vela, vai ser cobrado, né? Então, aí é o nosso papel de ver como nós estamos, o que nós estamos fazendo quando somos detentores dessa doutrina bendita em nossas vidas, do que Jesus deixou para nós, do que Kardec trouxe em seus ensinamentos, como nós vamos administrar todos esses conhecimentos e transformar em atitudes, e transformar em conduta para que a gente possa ter essa renovação espiritual. Nossos filhos, tem um livro muito interessante para quem tem filhos pequenos que chama Nossos Filhos São Espíritos. É do Herculano Pires, acho que tem até aqui. Nossos Filhos São Espíritos. É muito interessante esse livro. Ele tem uma colocação assim bem pedagógica, bem interessante. É importante que a gente leia a respeito, porque lógico que nós não sabemos quem foi colocado na nossa casa, nós não sabemos quem é o nosso companheiro, nós sabemos sim se nós estamos numa vida bem serena ou se nós estamos numa vida tumultuada. E se nós estamos numa vida tumultuada, com certeza esse coleguinha não é nem eu, nem ele, ou a pessoa e o outro não são pessoas que se comungaram
em outras vidas, hoje estão tentando, né? E se dentro da doutrina não houver a disposição para uma transformação, perdemos a encarnação, né? E aí vem todos esses sintomas e vem todas esses processos obsessivos que nós não sabemos como lidar muitas vezes e que nós deixamos aquilo florescer em nós, porque uma obsessão hoje, outra amanhã, depois, e aí vai ficando difícil a transformação moral nossa, né? Então hoje eu quis falar um pouquinho da subjugação e da fascinação, o quanto elas interferem diretamente no nosso psicológico e como ela atua para que nós não vençamos, porque não adianta falar para a pessoa que tem um delírio, para a pessoa que tem uma subjugação, só falar, você tem que mudar, você precisa isso, não adianta. Primeiro, ela tem que tomar um remédio para estabilizar, baixar um pouco toda aquela sua ira, toda aquela sua revolta, todo aquele seu transtorno. E depois ela tem que aprender através da doutrina, se reformular, tomar os passes, frequentar as aulas, tudo aquilo que a gente já conhece, né? Então, quando a gente observar, e é uma coisa assim, a caridade, né? A caridade, porque são pessoas que estão doentes, elas estão doentes, mas tem pessoas que querem ficar doentes. Aí é outro processo. A pessoa quer ficar doente, ela não quer sair daquilo, ela continua agredindo, ela continua maltratando, ela continua nesse processo todo de depreciação íntima, porque ela não está. O outro pode ter os seus comprometimentos, mas quando eu estou agredindo, eu estou fazendo mal a mim mesmo, né? Então que tenhamos, assim, procuremos ler, procuremos assistir palestras que falam sobre isso, porque é muito importante a percepção nossa se nós estamos entrando num quadro obsessivo. Nós podemos entrar a qualquer momento. Um simples gesto, pessoas que tiveram problemas na adolescência, na infância, num casamento e depois foi para outro, sei lá. Às vezes existe um gatilho e a gente tem que perceber. Eu estou bem? Eu estou tranquilo? Eu estou falando como Jesus gostaria que eu falasse? Eu estou fazendo o que Jesus gostaria que eu fizesse? Eu estou tratando meu irmão como eu deveria tratar? Eu estou respeitando as dificuldades do outro? Ou eu estou só querendo me colocar acima das pessoas? Eu sou o melhor, eu estou melhor que você, eu sou o que tem maior conhecimento. Nós precisamos observar a nossa conduta. E que Jesus nos auxilie nesse processo, para que a gente tenha forças de caminhar em frente e buscar a nossa evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos.